Eu queria agradecer muito o convite. Eu achei a casa de vocês tão bonita. Lembra da casa espírita que eu frequentava quando eu era criança, com meu pai, com a minha avó. Até a cor é igual. Eu estou muito agradecido e eu estava comentando com o pessoal, eu estou muito feliz que vocês estão divulgando esse trabalho, procurando trazer de volta os espíritas, né, e os espiritualistas para os centros, porque a gente está perdendo de feio para os evangélicos, né? Nós temos que voltar a trazer as pessoas para casa, porque a casa espírita é uma casa de alegria, é uma casa de consolo e é uma casa de leveza e principalmente de uma família. E eu acho que a gente pode e consegue resgatar aquelas épocas áureas assim que o Chico estava na Terra, tá? E então a missão de cada um é trazer as crianças, trazer os adolescentes, trazer amigos, começar a fazer grupos de leitura, grupos de discussão e encher essa casa de vida, tá bom? Vamos lá falar sobre nossos pecados nos encontrarão. A princípio parece que dá medo, né, o texto, mas não é, bem legal, tá? É uma coisa bem boa, porque nós espíritas somos os únicos que conseguem entender um pouquinho melhor sobre o pecado, não é verdade? Pode passar. Então, por que a gente sofre? Por que os cristãos sofrem? E por que a gente não sofreria? Estando em Cristo, meus amigos, eles são, nós, os cristãos, os únicos que conseguem entender o sentido do sofrimento. O sofrimento nessa terra só tem sentido quando a gente entende Jesus Cristo, nosso Senhor, e o porquê que a gente está aqui. E nós, graças a Deus, nas vertentes cristãs, somos umas vertentes que tem a capacidade de entender as razões do sofrimento e o entendimento de por que a gente passa por dificuldades. Por isso que nós devemos sentir alegria e capacidade de sofrer, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode falar. O Evangelho, como vocês leram, se vocês lerem tanto do Antigo Testamento como o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, é mais sobre a cruz resgatando vilões e pessoas perdidas do que a gente sob púlpitos criando heróis. Todos que estamos aqui já fomos vilões do Cristo, já fomos inimigos confessos de Cristo em outras encarnações. E hoje nós estamos resgatados aqui. Nós somos escolhidos por Jesus e nós decidimos nascer nessa vida para sermos espíritas. Então Jesus buscou nós lá séculos atrás e hoje ele nos trouxe para o seio dele. Então nós temos que entender que a casa espírita e que o ambiente espírita é para trazer gente difícil, tanto na casa quanto nos lares de vocês. Os desafios que vocês estão vivendo são propositais para vocês resgatarem muitas almas, muitas pessoas perdidas, muitas pessoas que estão buscando Jesus e através do exemplo de cada um de vocês e do ânimo, a gente consegue resgatar mais um. E mais um, e a gente fazer o nosso exército do nosso Senhor, né? Pode? A gente não pode esperar a perfeição de quem está aqui. Pelo contrário, aqueles que seguem Jesus são os únicos que admitem a necessidade desesperada de um Salvador. Quem está aqui, meus amigos, está quebrado. Quem escolheu Jesus se entregou. O mundo lá fora não faz mais sentido. A gente não consegue mais a alegria na matéria, a gente não consegue mais a alegria em viagens, em boas comidas, em dinheiro, em poder. A gente faliu. E como a gente se cansou e se desesperou e se entregou, a gente buscou Jesus. E aí Jesus nos levanta e a gente admite, então, que aqui é um lugar para quem está necessitado, para quem está errando, para quem está sofrendo, para quem está caindo.
A casa espírita não é um lugar para todo mundo equilibrado. Pelo contrário, quanto mais difícil, vem para a casa espírita. Quanto mais desequilibrado, graças a Deus, vem aqui, nós vamos te equilibrar. Não é uma casa para espantar esse tipo de gente, é para trazer, tá? Como está na Bíblia, né, em Eclesiastes, não há um só justo na terra. Não há ninguém que só pratique o bem e nunca peque. Todos nós, aos olhos de Deus, somos pecadores, nos sentidos que nós estamos falidos aqui. A nossa vontade se perdeu. E a gente agora está buscando uma nova verdade, uma verdade em Jesus, uma verdade nas leis de Jesus, na lei do amor, e entender essas leis e procurar praticar essas leis. Todos nós estamos aqui. Então, entendendo que nós estamos em pecado, no sentido bom da palavra, vocês vão ver o que eu vou falar. Nós erramos bastante e nós cansamos de errar. A gente admite isso e a gente, como um bom pecador, a gente quer acertar, né? A gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, as nossas imperfeições. Quem encobre as transgressões nunca prosperará, mas a quem as confessa e vai alcançar misericórdia, né? No Provérbios. O que é isso? Os nossos pecados, na tradução da literatura espírita, são as nossas imperfeições, não é verdade? Os nossos vícios, né? Se a gente não admite, em primeiro lugar, o que a gente está errando, os nossos vícios, os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós nunca teremos a capacidade de reconhecer e de mudar. Então, por isso que no Velho Testamento e também no Novo Testamento, eles tinham os hábitos de quê? De se confessar, né? Na Igreja Católica tem, na Igreja Evangélica tem, as pessoas vão lá na frente, contam os seus problemas, contam suas dificuldades, e aí o grupo inteiro ajuda. Já aqui no centro é um pouco mais difícil, né? Se a gente vem aqui contando tudo de ruim, o pessoal não consegue ouvir a gente tão bem, né? E acaba deixando a gente meio de lado. Então, o espírita tem um pouco de dificuldade de a gente lidar com isso. Mas Jesus e Deus ensinaram a gente um jeito muito bom de revelar os nossos pecados, que é através da oração, não é verdade? A gente pode, em casa, no fim do dia, rever o dia que a gente teve e contar para Deus todas as dificuldades. Olha, Senhor, eu tenho dificuldade com a paciência, eu tenho dificuldade com tal vício, eu tenho dificuldades de relacionamento, eu não sei falar certas coisas, eu tenho muitos problemas. E quando a gente apresenta em oração algo, a gente reconhece esse algo. E a partir daí, começa a vir a solução, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, se vocês fossem alunos, e eu pedisse para vocês darem uma nota de 0 a 10 para vocês passarem de ano, todo mundo ia dar uma nota boa. Ninguém ia dar uma nota baixa. Por isso que a gente tem que pegar e entregar para Deus. E em oração, conversar com Deus e pedir para Jesus e pedir para os nossos guias nos ajudarem a entender os nossos problemas. Porque para a gente resolver por nós mesmos, a gente não consegue, a gente precisa de ajuda, né? Pode passar. Reconhecendo nossos pecados, nós seremos perdoados. Não é naquele sentido que tudo vai ser apagado, mas a gente sabe que Jesus vive na graça do amor e na graça do eterno recomeço. E quando a gente reconhece algo e quer melhorar, Jesus olha para nós como um pai. Vocês são pais, né? Alguns são pais, outros não são. Quando um filho não admite o erro, a gente fica muito mais triste do que quando o filho chega e fala: pai, eu não sei fazer isso, eu tenho dificuldade com aquilo, eu estou errando naquilo, eu quero sua ajuda. A alegria de um pai é ver o filho pedindo ajuda. A tristeza de um pai é ver um filho distante dizendo que ele é independente, não é verdade? Jesus tem essa mesma noção com a gente. Então vocês não precisam ter vergonha de apresentar os seus problemas para Deus.
de contar em oração, de contar com pessoas que vocês confiam, aqui com os líderes espíritas que trabalham nessa casa. Contem tudo os problemas de vocês, contem as dificuldades, porque a alegria está em a gente conseguir crescer. E Jesus, quanto mais problemas vocês apresentam, quanto mais dificuldades em oração, quanto mais questões vocês apresentam em oração, mais o céu se alegra, porque vocês estão reconhecendo e entendendo essas dificuldades. E a partir daí vocês vão começar um movimento de melhora, não é verdade? Por isso que a gente precisa se confessar. Se confessar no sentido de revisar a nossa vida, revisar as questões que a gente está passando. Né? Bom, se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que ele cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Olha que interessante, no Mateus, Jesus que falou isso. Se o teu irmão fizer um mal contra você, é você que tem que ir atrás, não é ele. Nós, como cristãos, a gente precisa resgatar o pecador. E como é que a gente pode resgatar um pecador que está pecando contra a gente? Constrangendo ele com o amor de Cristo. Chico Xavier tem um conto que ele fala que ele tinha um gato. E ele tinha um gato para cuidar do arquivo. Todos os livros que Chico Xavier escrevia eram através de manuscritos. E ele guardava esses originais. Então ele tinha almoxarifados grandiosos atrás da casa dele, no centro dele, onde guardava todas as psicografias originais de tudo que ele fez. Vocês imaginem a quantidade de material que ele tinha. Ele tinha um gato lá que matava os ratinhos, que tinha muito rato. E ele tinha uma vizinha do centro lá, e a vizinha botou veneno e matou o gato do Chico. Aí o Chico ficou triste, ficou sabendo dessa história, e ele começou a ficar chateado. Depois de um tempo, o Emmanuel veio falar com ele e falou: ó, Chico, você não tá com a vibração boa, você não está bem, a gente não está conseguindo trazer as boas informações, você não está conseguindo captar. Ele, eu estou triste porque mataram o meu gato e tal. Daí o Emmanuel chegou e falou: ó, você precisa resolver isso com a vizinha. Daí, como é que eu vou fazer? Daí o Emmanuel falou assim: você vai na vizinha, você vai levar um presente para essa vizinha, você vai dar um abraço nessa vizinha e você vai dizer que ela é muito importante e que você gosta muito dela. Ele, ela matou meu gato. Como é que eu vou fazer isso? Ele falou: olha, a receita do que eu estou te passando é do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser seguir, você siga. Foi lá, levou umas flores, conversou com ela, falou que ela era uma pessoa muito importante para casa, que ela estava ajudando, que ela cuidava, que ele gostava muito dela. E naquele abraço que ele deu de gratidão e amor, aquela mulher se libertou do erro dela e ele se sentiu bem, e depois daquilo ele voltou a trabalhar. Então nós, como cristãos, nós temos que ir para aqueles que estão nos fazendo mal e sorrir, e abraçar, e conversar, e buscar ele para Cristo. Pois é assim que a gente fez. Jesus fez assim. Os mártires do cristianismo, quando eles estavam morrendo lá nas arenas dos romanos, eles morriam rindo, eles morriam cantando, eles morriam se abraçando, e eles morriam abençoando aquelas pessoas que estavam prejudicando. E essa foi a base do cristianismo. E é isso que a gente pode fazer. Através dos erros, parar com o julgamento, parar com o ressentimento, parar com o orgulho e a falta de perdão. E olhar que aquela pessoa, ela é como você, um pecador. E se você sofreu com ela, você também fez muita gente sofrer. Então, se a gente puder dar misericórdia para aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que nós somos boas pessoas e genuinamente querer o bem dela, quebra algo, quebra essa ligação pesada e a gente começa a se libertar dessas ligações pesadas que a gente tem com os nossos irmãos. Pode passar. Então, vamos confessar os nossos pecados em oração,
né? Não encobrir os nossos problemas, porque quanto mais a gente descobre eles, mais a gente consegue resolver, né? Um aluno bom no colégio, quanto mais ele pergunta para o professor, quanto mais ele estuda, quanto mais ele vai atrás das dificuldades dele, mais ele vai para frente. Aquele que não encobre, aquele que cola na prova, aquele que vai indo, né, pelos caminhos mais escuros, ele chega no final dos anos e ele não está educado, ele não está alfabetizado adequadamente. Enquanto aquele que buscou e entendeu as suas limitações está muito na frente, né? Alguns pensam que Deus não gosta de ser incomodado quando constantemente viemos a Ele e pedimos. A maneira de incomodar a Deus é não vir a Ele. Então vocês não precisam ter medo de, nas orações de vocês, falarem todos os problemas de vocês. Conversarem com Deus como um grande pai, como se fosse o pai de vocês, e falar: eu não consigo isso, eu tenho dificuldade com aquilo, eu tenho problemas. Isso vai alegrar, como um bom pai, e vai permitir que vocês consigam se sentir como filhos e perderem o medo de esconder os problemas de vocês. Às vezes a gente pede que Deus mude a nossa situação, sem saber que Ele nos colocou nessa situação para mudarmos a nós mesmos. Então essas dificuldades que vocês têm, esses problemas que vocês têm, nós espíritas sabemos que são coisas que a gente pediu, não é verdade? A gente pediu para nascer numa família, a gente pediu para casar com alguém, a gente pediu para ter um trabalho, a gente pediu para nascer nessa cidade ou em outro lugar, a gente pediu para ter certas doenças físicas, para ter certas dificuldades no trabalho ou financeiras em determinados momentos de nossas vidas. Lá no céu, a gente implorou para ter essas dificuldades. E quando a gente chega aqui e começa a ter elas, a gente se revolta, a gente fica chateado, e a gente começa a falar: ah, Deus está me abandonando, eu sou uma pessoa boa, que sempre ajudou, e está acontecendo isso comigo, e com aquelas pessoas que são materialistas, que não acreditam em Deus, eles estão bem, não têm doença, eles têm dinheiro, eles prosperam, enquanto a gente está em dificuldade. Na verdade, meus amigos, que nem eu falei na primeira frase, nós somos os únicos que sabemos viver em dificuldade e sofrimento. Nós somos o grande exemplo de Jesus aqui. É através da gente, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos testemunhos, em que a gente vai mostrar para os outros como um cristão vive e como ele lida com as dificuldades. Então, vamos suportar essas dificuldades, aceitando como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? E quem é pai aqui, sabe. Se o filho é bom, a gente é mais pesado com o filho, não é verdade? Se a gente acha que aquele filho tem um potencial bom, a gente pega no pé. Força para ir na escola, força para estudar, fica em cima. Aquele filho que é meio fraco, meio relapso, a gente deixa um pouco de lado. Então, para nós que somos os filhos queridos de Jesus, Ele vai pegar no pé da gente, pessoal. Ele vai fazer a gente ter dificuldade. Ele vai fazer a gente ter problemas maiores que os outros. Por quê? Porque Ele acredita no processo que vocês estão vivendo. Porque o propósito de Deus é vocês se libertarem de muitos problemas nessa vida já. Então Ele vai dar bastante trabalho, bastante dificuldade, porque vocês vão começar a se soltar de muita coisa. E essa vida vai ser bem proveitosa para nós. Pode passar. Então, reconhecendo as nossas más tendências, as imperfeições e vícios, nós podemos olhar com os olhos de Deus. E é isso que a gente tem que olhar. Os nossos pecados não são um problema, não são uma vergonha, não são algo para condenar. São coisas como uma criança que não sabe caminhar, que não sabe falar. A gente ensina ela a caminhar, a gente ensina ela a falar. Quando a gente tem dificuldade com alguma coisa, Deus nos ensina. Ele nos ensina através de exemplos, de dificuldades, para a gente poder sair delas, né? Olhar para nós sem julgamento, como filhos pródigos, né?
a gente vai conhecer os caminhos que estamos tomando, né? E a gente vai parar com esses caminhos difíceis e procurar caminhos mais leves. O reconhecimento, né, é o primeiro passo para a renovação de hábitos. E eles começam através dos nossos pensamentos, né? O primeiro passo de nós como cristãos é orar, como eu falei para vocês. Através da oração, a gente começa a trazer à tona as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? E depois é jejuar. Só que o termo jejuar não é um termo que a gente aprende aqui no Brasil, né? O jejum é uma mudança de hábito, né? Então, eu vou orar e vou jejuar, ou seja, se eu tenho dificuldade com alguma coisa, eu vou mudar um pouco o meu hábito para que eu possa implementar essa nova mudança na minha vida. Isso é o jejum de hábitos, tá bom? Pode pensar. Né? Você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. E essa guerra não é contra os espíritos obsessores, não é uma guerra contra as pessoas, é uma guerra contra os nossos maus hábitos, é uma guerra contra nós mesmos. E a oração é a nossa primeira arma e a grande arma que a gente recebe como cristão para poder se conectar com as forças boas que nos ajudam a vencer essa guerra. Se a gente se aceita como é, se a gente perdoa, assim como Deus perdoa nossos próprios pecados, perdoa os pecados dos outros, a gente começa a entender as coisas e Deus começa a gente fazer feliz, nos fazermos felizes. Emmanuel diz isso. Quanto mais simples, quanto mais entendermos que nós não temos que pagar nada grave, não temos que sofrer nada, a gente tem que entender o que a gente está vivendo, e entender com a simplicidade, e a gente vai ser feliz, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Né? O lugar que Deus está nos levando, os espíritas, que os cristãos, ele requer novos hábitos de nós, requer nova mentalidade e requer orações constantes. Então, a gente precisa se posicionar, assim como as outras vertentes cristãs se posicionam bastante, os evangélicos, os católicos. Nós, como espíritas, nós podemos nos posicionar, nos mostrar espíritas para as pessoas, revelar essa nossa fé aos outros, divulgar isso para nós, espalhar para os nossos familiares, buscar as pessoas ativamente, porque isso vai fazer com que a gente crie um ambiente ao redor da gente, onde tenham pessoas pensando como nós. E aí fica mais leve vencer em grupo, né? Que nem Jesus falou, quando as ovelhas estão todas juntinhas, elas têm mais força, né? Pode passar. Então a gente precisa entender, orar, reconhecer, mudar hábitos e renunciar aos nossos pecados e inclinações. Renunciar às nossas vontades que são mais egoísticas. Renunciar às recompensas e os bens terrenos. Cada dia a gente tem que perder um pouquinho. O cristão nesse mundo é um grande perdedor, no bom sentido. A gente perde tudo para ganhar a nossa alma. A gente entrega, né, um boi para não entrar numa briga. Se alguém forçar a gente a caminhar 1000 passos, vamos caminhar 2000. Se alguém pedir a túnica, entrega a capa. Se alguém te der um tapa no rosto, oferece o outro. Entreguem tudo aquilo que os outros querem de vocês ou exigem, mesmo que vocês acham injusto, porque vocês entregando, vocês vão se desconectar dessa pessoa. Vocês vão se libertar dela. Através do perdão, através do amor que vocês têm, vocês vão constrangê-la pelo amor. E aí a gente consegue a mudança. E através dessas perdas diárias que a gente vai ter, dos nossos hábitos ruins, a gente vai morrendo um pouquinho, de pouquinho, e perdendo, e vamos conseguindo novos valores, os valores eternos que a gente vai ganhando. Então, a gente tem que começar a renunciar a certas coisas. E renunciar aos nossos pecados é difícil, né? Aqui eu peguei um trecho do Boa Nova, do Chico, né? Que Jesus fala para o Pedro. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício da renúncia?
Todos os homens sabem conservar. São raros que sabem renunciar. Na construção do reino de Deus, chega o instante da separação, em que é necessário que a gente saiba suportar com sincero desprendimento. Essa separação não é só a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também das posições do mundo, da família terrestre, do viver nas paisagens queridas, ou então de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre flores venenosas de um dia. O que ele quer dizer? Quando a gente tem certas dificuldades e a gente não consegue, a gente entrega para Deus, a gente renuncia a certas coisas difíceis que a gente tem. E essas pequenas renúncias vão forjando a nossa alma em nome de Jesus. Então, por que é difícil a gente renunciar aos pecados? Por que é difícil a gente admitir esses pecados? Porque a gente gosta do nosso pecado. Nós somos feitos, o nosso ego é assim. A gente se alimenta desses vícios, a gente se alimenta desses hábitos, né? A gente se reconhece, o nosso ego é ele. Tem pessoas que falam, eu sou assim, é meu jeito de ser. Esse que é o jeito que eu sou. Como é que eu posso deixar de ser quem eu sou? Então, aquilo que nos prende no mundo são os nossos pecados. Para renunciar aos nossos pecados é necessário a renúncia de nós mesmos, de quem nós somos, aos nossos olhos e ao mundo. É preciso morrer para o mundo para nascer em Cristo. Por isso que é muito difícil, e por isso que a gente está nascendo há milênios e várias encarnações, e nós estamos nesse mundo difícil, porque a gente não quer largar aquilo que a gente gosta. Quem em sua consciência quer morrer? Quem aceita perder as características que definem cada um de nós? A gente luta com o nosso instinto para sobreviver, e a gente não sabe renunciar. A carne quer tudo para si, quer ganhar, quer vencer, quer ter poder, quer conservar. Já as leis de Deus, já os valores imateriais, são valores de entrega e de renúncia, que é muito contraintuitivo, é muito difícil, é contra o instinto natural que a gente tem. Por isso, como a gente não sabe como fazer, a gente pede para Jesus nos guiar. E o Jesus começa lá no plano espiritual a planejar os nossos caminhos, para a gente aprender a renunciar e aprender a gente a morrer para as coisas do mundo. Só com o planejamento do alto de Deus, a gente pode conseguir renunciar ao mundo, de que a gente tanto gosta, né? O processo que a gente escolheu é o processo do sofrimento. Porque para a gente tirar algo de nós mesmos, dói. Para a gente tirar um hábito de uma coisa que a gente gosta muito e nunca mais fazer ela, é muito difícil. Dá um exemplo de uma comida que vocês gostam, dá um exemplo de um lugar que vocês gostam de viver, ou de um ambiente, ou de algo que vocês gostam de fazer. Se eu pedir para vocês não fazerem mais aquilo, é muito difícil, é muito sofrido. Por isso que no processo que a gente passa aqui para poder se desligar das coisas do mundo, vem o sofrimento, vem a dor, vem as perdas e vem as desilusões. E a gente vai perdendo o que é transitório devagarinho e ganhando o que é eterno. Por isso que a gente nasce esquecendo, por isso que a gente vai sofrendo, por isso que a gente vai perdendo coisas e não entendendo o que está acontecendo. Mas esse planejamento já veio do alto e está tudo sob controle de Jesus, tá bom? Pode passar. Então a gente tem que entregar esses problemas para Deus e entender que vocês já fizeram isso. Vocês não se lembram disso, mas vocês antes de nascer já falaram: Jesus, os guias, os nossos guias espirituais, da colônia de cada um falou: entrego a minha vida para vocês, planejem a minha vida e eu vou querer passar por isso, porque eu quero melhorar, eu quero sair da Terra mais liberto. Então vocês já estão nesse processo de entregar os problemas de Deus para Jesus lá antes de nascer. É só precisar se lembrar para a gente fazer esse processo novamente. Somente Jesus nesse mundo pode acolher os nossos pecados, os nossos problemas. Somente Ele olha a nossa alma como Pai amoroso
de que tudo vê perfeição e amor. Jesus não vê vocês como pecadores, ele vê como alunos, como filhos amados, e que vocês têm um potencial infinito, e vocês estão numa escola para melhorar. Então, quanto mais dificuldade a gente tem, melhor vai ser para a gente poder aprender. Ninguém mais, além do nome do Pai, tem autoridade e direito para olhar nos nossos pecados. Por isso que é muito chato e muito ruim a gente ficar apontando os problemas dos outros, julgando os outros, acusando os outros, porque a gente tira muito da força daquele outro de poder melhorar. E quando a gente acusa muito o outro, a gente também pega pesado com a gente. E a gente começa a parar de querer melhorar, né? Então, os nossos pecados, eles são os nossos tesouros de força. Os nossos pecados, os nossos problemas, eles são a nossa vontade. Somente Jesus consegue transformar o pecado em virtude. E nós, espíritas, conseguimos entender isso através da reencarnação. A gente sabe que são pessoas que fizeram muito mal, que eram muito poderosas no passado, se tornam pessoas de poder para o bem em outra vida, né? Todos os outros nesse lugar vão usar os nossos pecados contra nós. Mas Jesus usa os nossos pecados para nos dar força para ir para frente. Não aceitem nada de ninguém. Só Jesus pode tocar em vocês, podem tocar nos problemas de vocês, em suas feridas e dores, nas mágoas e nos vícios de vocês. Só Ele e o seu Evangelho podem nos guiar para a vida nova, reconhecendo a nós mesmos como os filhos perfeitos do Pai em evolução. Então eu vou dar um exemplo. Paulo de Tarso, vocês conheceram Paulo de Tarso? Vocês conhecem, né? Tem até um livro do Chico chamado Paulo e Estevão, não sei quem já leu esse livro. E também tem o Ato dos Apóstolos também, que conta a história de Paulo. Sabe quem Paulo era? O Paulo era um serial killer de cristão. Um assassino, psicótico, narcisista, que não tinha nenhum remorso por matar cristão. Se Paulo de Tarso estivesse vivo hoje, como é que a gente ia tratar ele? Antes da conversão. Esse aí, imagina, o cara gosta de matar cristão, pelo amor de Deus, vamos trancar esse cara. Melhor que a gente matasse ele. Se uma pessoa parecida com Paulo de Tarso antes da conversão estivesse na nossa frente, nós íamos botar ele na cadeia, nós íamos acabar com a vida dele. De preferência, se ele morresse, ia ser melhor. Só que para Jesus, quem era Paulo? Era o filho amado dele. E com a mesma força que Paulo tinha para ir atrás de cristão, porque o grande poder do Paulo é que ele não desistia, ele ia atrás. Então ele descobria onde estavam os cristãos, ia na cidadezinha e prendia todo mundo e matava. Aí ele descobria com espiões e ia em outra. E ele era como se fosse um 007 dos judeus, né, para acabar com o cristão. Olha a força e determinação que esse cara tinha. E quando ele estava lá no caminho de Damasco, e Jesus falou com ele, ele sentiu a revelação do cristianismo no coração dele, Jesus pegou esse mesmo cara, esse mesmo autoritário, esse mesmo louco, que não desistia de nada, e mudou a chave para ele não desistir de Cristo. Ele foi o maior evangelizador da história. Ele fundou centenas de igrejas. Ele converteu milhares de pessoas. Ele transformou todo o Império Romano e espalhou milhões de sementezinhas que transformaram toda a evangelização. O cristianismo só vingou com Paulo de Tarso. Então vocês entendam que para Deus o pecador não merece a justiça humana. Ele merece o reconhecimento do que ele fez, a reparação do que ele está fazendo e sempre uma nova chance de melhora. Se Jesus não olhasse Paulo com amor e com respeito e com esperança, nós não estaríamos aqui falando de Jesus Cristo. Então, Jesus usou um dos maiores pecadores do mundo. E Paulo de Tarso fala em Atos dos Apóstolos, de todos os pecadores, eu sou o maior. E ele se tornou um dos maiores apóstolos do Cristo.
Então a gente vai pegando nossos pecados, os nossos vícios, os nossos problemas e usa através do tempo, da experiência, das encarnações em virtudes. Tem um livro também espírita chamado Eustáquio, 15 séculos de evolução, que conta a história de um general dos francos, que lá na época da Idade Média, eles eram um reino que virou a França, antes da França, né? Naquela época do Carlos Magno. E o Eustáquio, ele era um grande general de guerra, ele gostava de planejar a guerra e matar pessoas, tá bom? Esse é o Eustáquio. E quando o Eustáquio morreu, obviamente, um assassino, um general de guerra, sofreu tudo, foi para um umbral, pagou um monte de pecado, só que ele foi resgatado e no plano espiritual eles planejaram as encarnações do Eustáquio até ele virar para o bem. E esse livro conta as 15 séculos, que foram quase 20 ou 30 encarnações desse espírito, e cada encarnação ele passando por uma dificuldade. Ele demorou, se não me engano, acho que foram 20 ou 30 encarnações para conseguir se libertar de todos os problemas que ele teve. E a última encarnação que ele teve foi Médico Sem Fronteira na África. E ele, como Médico Sem Fronteira, ele gostava de ir nos locais onde tinham guerras, na África lá. E ele não tinha medo, ele ia lá, nas regiões de guerra, ele ia, planejava todo o processo de resgate dos doentes, de logística para fazer a medicação, de buscar as pessoas em situação de perigo e levar para refúgio. E ele usou toda a tática de um general de guerra para o bem. E é assim que ele venceu. Ele usou o próprio pecado. É uma pessoa que não tem medo de guerra, não tem medo de tiro, se sente à vontade naquele ambiente difícil, mas ele estava lá no outro lado, resgatando vidas, curando pessoas, trazendo as pessoas de volta à vida. Então, aquele pecado original se tornou a força, né? Os próprios médicos, na literatura espírita, contam, os cirurgiões, né? Vocês entendem que é bem meio louco uma pessoa pegar um bisturi, uma faca e cortar outro? Vocês entendem que uma pessoa, para ter esse ímpeto, ele tem que ser meio lelezinho da cuca? Não é normal. Se eu dou uma faca para você e falo, perfura esse olho para mim, perfura um olho, você não tem condições psíquicas para aceitar isso. E por que muitos de nós, eu inclusive, consigo fazer isso? Com alegria. Da onde que veio esse ímpeto de furar a gente, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não quero nem saber o que eu vivi. Mas a gente tem dentro da gente força para poder enfrentar sangue, morte, dificuldades e não se sentir mal naquele ambiente. Pelo contrário, trazer força para a vida. Então Jesus está usando os meus pecados, que eu estava no passado, e transformando eu agora num servo de Cristo no ambiente em que eu aprendi a viver. E é assim que devagarinho os nossos pecados, eles vão se tornando as nossas virtudes. Quem é muito falador, quem é muito enganador, quem usa muita palavra para corromper, para distorcer, ao longo do tempo acaba se tornando bom orador, um bom palestrante, um bom líder. A força da palavra daquela pessoa que estava sendo usada errada, agora está sendo usada para o bem. E é devagarinho que isso vai acontecendo, tá bom? Vamos passar. Então, benditos sejam os problemas e as crises que fazem a gente crescer. A queda que faz a gente olhar para o céu. E os problemas que nos fazem buscar a Deus. Pode passar. Então, a gente tem que aceitar os desafios como grandes bênçãos, né? Que faz com que a gente reconhece o chamado a batalhar na vitória do bem. Os grandes pecados de vocês são a força que vocês têm para vencer no futuro, né? E a gente vai conseguir extinguir o mal em nós mesmos. Pode? Que a paz de Deus, então, meus amigos, e a presença do Espírito Santo personificado aqui nessa casa, que servem Jesus, estejam com a gente sempre. Muito obrigado por hoje. Que assim seja.